Boa noite, gente. Tava aqui tentando dormir, tentando cochilar, pensando em muitas coisas e pensei em criar esse vídeo, gravar esse vídeo. E certamente você ficou curioso com o título, né? O que tem a ver o coronavírus com o Deus desconhecido? Que história é essa, Ramon? Primeiramente, vamos dar uma viajada rápida aqui a 2600 anos, Grécia Antiga, Atenas, berço da civilização, terra dos grandes filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, dentre outros, os influenciadores da nossa cultura até hoje. E conta-se que houve uma praga muito forte em Atenas e o povo começou a ser dizimado. Uma peste, um vírus muito forte. E aquele povo ele tinha uma característica peculiar, que era a coleção de muitos deuses, de muitas estátuas. E aí várias reuniões por cima das outras, com todas as autoridades presentes, decidiram que não havia jeito de agradar todos os deuses que ali tinha, ofereceram sacrifício a todos. Alguns historiadores contam que na época era mais de 30 mil deuses, só na esfera pública, catalogados, né? E mesmo após tanto sacrifício, não tinha uma forma de apaziguar aquela peste. Chegaram a um consenso certa vez, alguém disse: conhecemos um rapaz, conhecemos um homem na ilha de Creta, lá em Knossos, cujo tem um burburinho, sabemos que ele é poeta, ele também é filósofo, mas ele tem uma intimidade com um Deus lá que a gente não sabe o nome. E aí trataram de buscar esse cara, pegaram um navio e partiram. Com alguns dias, né, devido à travessia, chegaram em Atenas, desceram ali no porto de Pireu. E conta-se que esse homem era chamado de Epimênides. Esse Epimênides ele chegou, a primeira coisa do qual ele notou em Atenas foi a quantidade de estátuas e de deuses. E ele ficou admirado e o povo se vangloriava de certa forma. Não, nós saqueamos todas as culturas, todas as vitórias da gente, a primeira coisa que pega é a teologia dele, cataloga os deuses deles e assim por diante. Chegando na colina de Marte, que era onde ficavam todos os anciãos daquela cidade, onde havia os debates, era uma forma de Supremo Tribunal Federal, digamos assim, onde eles debatiam política, religião, não se dissociava. Então, chegou na colina de Marte, onde é o Areópago, até hoje é ponto turístico lá na Grécia. Céu aberto, uma serra, umas pedreiras, e ali eles debatiam e tratavam de todos os assuntos pertinentes à realidade da Grécia. E quando ele chegou, ele procurou o presidente, aquele conselho lá, e disseram: a gente mandou te buscar porque a gente já tentou de todas as formas agradar e fazer sacrifício, mas tem uma divindade aí, tem um Deus cujo nome a gente não sabe, que não está tendo jeito mesmo, está morrendo muita gente. E assim Epimênides chegou da viagem, pediu para descansar e fez um alerta, disse: pessoal, amanhã de manhã me traga várias ovelhas, cores brancas e pretas, e traga pedreiros, argamassas, pedras, e de manhã a gente conversa. Quando chegou de manhã, ele disse: olha, vou fazer aqui uma oração, porque esse Deus aí, desconhecido, provavelmente é ele que está faltando a gente agradar. E assim ele fez uma oração, Deus desconhecido, cujo nome esse povo aqui não sabe, nem eu, mas sabemos que o Senhor é poderoso para acalmar essa peste que está dizimando esse povo. E cremos que se for da tua providência, a gente vai soltar esse rebanho de ovelhas, né, pretas e brancas. Vou soltar aqui, e aquela que deitar na relva, aquela que não comer, não pastar e se deitar, é uma forma dela estar aceitando um sacrifício, e dessa forma faremos ali um altar a ti, e acreditamos que o Senhor pode sanar com essa peste. E é interessante que Epimênides diz: tragam ovelhas famintas na noite posterior, para que não tenha dúvida se ela vai deitar com fome ou não. Aconteceu que o povo cético, ele soltou de manhãzinha,
e aí de repente uma começa a deitar, outras comem, outra começa a deitar, e o povo começou a admirar aquilo. E aí ele fez os altares, e ficou vários altares lá, e o pessoal perguntou qual o nome a gente bota. Ele disse, não, a gente não sabe o nome, nem eu sei o nome, mas sabemos que é o Deus desconhecido. Bota aí, Agnósto Theos, que é Deus desconhecido em grego. E aí conta-se que passou-se o tempo, depois de vários anos, algumas crianças ali viraram ancião, que estava presente nesse evento, e andando ali no Areópago, eles começaram a conversar e disseram, rapaz, você lembra daqueles altares? Se perdeu todos, foram reformados, deram lugar a outros deuses, no lugar que era o Deus desconhecido, reformaram, botaram deusa Diana, Apolo, Zeus, aquela ecletismo todo dos gregos. E aí eles disseram, mas a gente precisa pelo menos tombar um altar desse, porque faz parte da história grega, faz parte da história de Atenas, e vamos reunir com o conselho e fazer com que vire patrimônio da cidade. E assim o fizeram e reformaram e guardaram para a posteridade aquele altar desconhecido. Outro ponto que eu queria falar contigo aqui nesse momento é da Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, tem uma passagem interessante, quando o apóstolo Paulo, cerca de 600 anos depois, está ali pregando as boas novas, porque ele era um judeu, né, convertido ao cristianismo, cidadão romano, era um erudito, Paulo tinha sido aluno de Gamaliel, né, considerado um dos maiores instrutores da cultura judaica da época. Então, Paulo começou a pregar e os próprios judeus começaram a perseguir, a ponto dos irmãos tirar ele e mandar ele para Atenas. E em Atenas, inquieto como Paulo era, ele começou a debater nas sinagogas, debater, chegou ao ponto que alguns filósofos, epicureus e estoicos, os estoicos são os descendentes os discípulos de Zenão, e os epicureus, né, de Epicuro, quem estuda um pouco de filosofia sabe. E aí eles acharam interessante aquela linha de raciocínio de Paulo e levaram para o Areópago, era onde as doutrinas novas eram discutidas, era onde os bons oradores, era a terra de Demóstenes, o maior orador de todos os tempos. Então ali não era para qualquer um, tinha um filtro, esse filtro os filósofos convidaram a Paulo para ir lá. E quando Paulo chega naquele Areópago, que ele vai ter a oportunidade de falar, é interessante que para se falar é como se fosse hoje, você vai ter um púlpito, um altar para você estar ali, né, lendo, pregando. E Paulo escolhe um altar, que é interessante que o nome do altar é Agnósto Theos, é o único altar que não tinha nome de Deus. Ou seja, é o mesmo altar do qual havia sido oferecido a um Deus então desconhecido, mas que Paulo resolveu fazer o seu sermão nesse altar para atribuir ao Deus do que Paulo conhecia. Vejamos aqui então no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos e versículo 22. Paulo diz: Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoravam seus deuses, encontrei um altar em que está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Então, para você ver como o cristianismo verdadeiro, ele tem que andar, ele tem que ser convergente com a história, com a ciência, com a arqueologia. E aqui é mais uma prova de que o cristianismo é tão real a ponto de Paulo conhecer a história dos gregos. Platão, ele vem falar depois que 10 anos após esse enredo, Platão diz que haveria uma profecia, digamos assim, de Epimênides, de que Atenas seria destruída. E de fato aconteceu, a história nos mostra. Então Epimênides, ele é esse homem que não tinha intimidade com o nome, mas ele adorava o Deus criador dos céus e da terra. Então
o que eu quero falar com você nesse momento em relação ao coronavírus é porque não é diferente, é uma praga que está vindo dizimando o mundo, está ameaçando a paz das pessoas. Você talvez nesse momento aí, assim como eu que tem família, fica preocupado, mas cabe-nos o entendimento de que assim como Deus não muda, ele foi lá com os gregos, ele fez um concerto, o povo se arrependeu e ele cessou aquela crise. Assim é o mesmo Deus nosso, é o mesmo Deus de Paulo e de Epimênides. Então basta que a gente busque a Deus de verdade, basta que a gente se arrependa, basta que a gente comece a ter uma vida voltada para Deus. Os gregos, eles adoravam vários deuses, eles ficavam ali debatendo novas culturas, assim como a gente vê mesmo vários especialistas aí repassando coisas que não agradam a Deus. Vimos recentemente uma escola de samba, uma escola de carnaval, fazendo uma alusão ao Cristo derrotado por Lúcifer, que arrastava o Cristo na avenida e as pessoas curtiam e batiam palma. Vimos um homossexual dizendo que Jesus era gay sim, num evento, e talvez você não criticou, talvez você não tenha coragem de falar, mas você talvez compartilhou, talvez escarneceu. E a palavra de Deus diz que Deus não se deixa ser escarnecido. Ele é o dono de tudo, ele é o Criador. Mas por outro lado, em 2 Crônica 7,14, a palavra de Deus diz também assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei as suas feridas e curarei a sua terra, e sararei as suas feridas. Mas tem que buscar a Deus, tem que se humilhar. Eu estava meditando também, pensando que nós estamos numa quarentena forçada, mas lembremos também do tempo de Noé, quando Noé era tido como um maluco, quando começou a criar a arca, a fazer a arca por intermédio de Deus. E aconteceu que ele teve uma quarentena forçada. Noé ficou recluso em sua casa. E nesse processo que você está passando agora, que eu estou passando, vamos pensar um pouco também em nos readaptar, pensar no futuro, pensar no que a gente fez de errado, porque é o mundo todo enclausurado, é o mundo todo em quarentena, mas talvez tenha uma lição para isso, porque a palavra de Deus mostra que sempre houve uma crise, sempre há um filtro dos verdadeiros adoradores de Cristo ou não. Então é um momento de você ver o que você tem feito, é momento de você se refazer, porque o mundo certamente nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. O comércio será diferente, a forma de educação será diferente, a forma de você ir para a sua igreja talvez seja diferente, porque muitas coisas vão mudar. E é na crise que é separado o que é e o que não é. Então eu quero deixar para você que não tenha medo, não tenha pânico, confie em Deus, ore e busque a presença de Deus, porque é o Deus quem fez as pragas do Egito, é o Deus quem protegeu o povo de Deus, é o mesmo Deus. Então tudo é permissão de Deus. Talvez o mundo precisasse de um tratamento um pouco diferenciado, porque o mundo escarneceu de Deus, e a ira de Deus é terrível. Muitas pessoas só dizem que Deus é amor, mas Ele é justiça também. Então fique em paz, que Deus abençoe, aproveite esse momento para buscar, para entender um pouco mais da parte de Deus, porque é assim que deve ser, é assim que eu tenho buscado. Eu dou graças a Deus porque eu já tenho vivido uma vida parecida com essa quarentena. Estou muito caseiro recentemente e de certa forma eu não tenho sentido, mas a gente sabe que esse vírus está vindo aí, é uma ameaça. Sabemos também que a economia não pode aguardar tanto, então a gente está num dilema, ou vírus ou passar fome, né? Então Deus é Deus para sanar tudo isso. Então Deus abençoe a cada um de vocês e espero que vocês tenham gostado dessa meditação. E se você gostou, compartilhe para um amigo, para um parente que talvez uma hora dessa esteja preocupado com a situação, e talvez seja uma palavra de conforto, porque o Espírito Santo ele fala de várias formas. Deus abençoe, um beijo no coração de todos.